Oi, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um webinar do Digital Event Expert. Dessa vez nós trouxemos convidadas internacionais para falar de um assunto absolutamente imprescindível em qualquer evento, seja digital ou presencial. Nesse caso, nós estamos abordando o assunto de conexões híbridas e vocês realmente vão gostar demais. Fiquem aí que nós vamos iniciar agora mais um incrível evento para ajudar você a transformar seus eventos em eventos incríveis e excepcionais, tá? Robson, vou apresentar para vocês mais alguns detalhes para a gente, antes de apresentar as nossas palestrantes. E pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu vou falar aquelas minhas dicas no começo, que eu sempre falo para vocês. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Compartilhar tela aqui. Muito bem. Acho que todos vocês estão vendo a minha tela já, né? É isso, perfeito. Muito bem-vindos, esse é o Digital Event Expert. Nosso propósito sempre é transformar, inovar e tracionar o futuro dos eventos digitais no mercado brasileiro. Esse é o propósito, junte-se a nós nesse propósito. Adoramos essa frase do John Legend, que diz, "The future started yesterday and we are already late." Traduzindo para o português, ou seja, o futuro começou ontem e nós já estamos atrasados. Isso dá em nós aquele senso de emergência para a gente efetivamente implementar os projetos e as transformações digitais necessárias no mundo de eventos. Se possível, acesse a internet preferencialmente usando o cabo de rede, para você não ter nenhum problema de conexão. Nós somos totalmente compliance com a Lei Geral de Proteção de Dados. Então, a sua imagem, os textos que você inserir, o seu feedback, poderão ser usados para a promoção de próximos eventos. Caso você não autorize que seu nome seja divulgado, é só avisar a gente explicitamente. Esse código é para você avaliar a qualidade deste webinar. Então, você pode capturar e deixar no seu smartphone, e depois você tem como avaliar esse webinar especificamente. Esse outro do nosso networking, então você baixa o AppDex, e você captura esse código e você tem como acessar o networking, onde os cartões de visita da rede do Digital Event Experts é compartilhado dentro desse código aí para todo mundo. Não deixe de acessar nossas redes, LinkedIn, nosso canal no YouTube e principalmente o site digitalevent.expert, que é onde está a nossa comunidade. Ali tem um botão de login, você pode fazer login naquela comunidade e acessar discussões, debates, estudos que a gente compartilha com todos vocês de forma contínua, alimentando essa comunidade de experts em eventos digitais. Esse evento é uma realização da VM Consultoria, do MediaCode.com, plataforma mobile para lifelong content de eventos, da BOP Comunicação Integrada, com patrocínio da Coletivo Tradutores e Intérpretes e da IASO, que estão hoje nos ajudando sobremaneira com a plataforma tecnológica e com a parte de tradução. Um beijo para as meninas da Coletivo, elas sempre arrasam. Coletivo You Rock. É isso, Vanessa. A bola é sua. Não, a bola são das três pessoas incríveis que eu vou apresentar agora. Vocês terem uma ideia de quem nós estamos aqui trazendo, eu vou ler o currículo das três, elas vão interagir, então vai ser um webinar muito bacana, bem de bate-bola, e fiquem à vontade para ir fazendo as suas perguntas, porque o assunto é imprescindível. Engajamento, experiências e networking são fatores fundamentais para todo evento de sucesso agora, em especial o híbrido, que está chegando com muita força para a gente, tá? Mas vamos apresentar a primeira delas, é a Naomi Claire Klenning. Ela é fundadora e CEO da Storycraft Lab, uma agência de estratégia de engajamento e editora e apresentadora do The Futures Forum,
um think tank de inovação para a indústria experiencial. A Naomi usa sua experiência na interseção de engajamento e mensagem estratégica para criar jornadas do público que são emocionantes e memoráveis. Ela liderou equipes experimentais no desenvolvimento e entrega de criativos para clientes como Smithsonian, Bloomberg, The King Center, Departamento de Estado, Banco Mundial, Microsoft e também a Intel. Ela tem uma longa experiência de ensino de design, de exposições narrativas e pensamento de design. E ela tem uma paixão bem particular pelo papel que o conteúdo, a educação e a aprendizagem têm no envolvimento do público de uma forma bem significativa. Ela também encontra grande alegria em fornecer as estruturas para que a criatividade e a expressão ocorram, seja da sua equipe, dos clientes e também no seu público. Então, essa é só para ter um glimpse da Naomi, que vocês vão conhecer já já. Mas nós também teremos a Cat Moon, e ela ajuda as equipes a aumentar a compreensão do público, o que o motiva, por que eles se apaixonam, o que os faz parar e pensar, ou compartilhar com seus amigos, como essa experiência funciona como um elemento da sua jornada humana. Por meio da empatia, imaginação e criatividade, ela aproveita essa experiência dela em mídia e design digital, centrado no ser humano, para conceituar abordagens inovadoras de engajamento. E a paixão dela é de contar histórias e estudar experiências digitais, que oferece uma perspectiva única sobre o mapeamento da jornada e experiência do usuário de uma forma inovadora. Ela é a última, só porque é a última que eu estou apresentando, mas é muito bacana também, é a Emily Bouchen. Tanto ela como a Cat são diretoras de estratégia da experiência, também na mesma empresa da Naomi. A Emily trabalha com equipes à medida que elas navegam e fazem a curadoria do seu conteúdo, apoiando a tomada de decisões estratégicas, alinhadas com uma perspectiva do participante e da experiência que está sendo projetada. E a experiência começa com padrões, tendências e análises, para, a partir daí, ajudar a projetar e criar uma jornada personalizada, repleta de criatividade, com atividades, recursos visuais, que resultam nessas experiências memoráveis e personalizadas, que garante que os participantes realmente estejam envolvidos com a mensagem e com o conteúdo. Ela é apaixonada por estratégia de aprendizagem e engajamento que apoiam a interação humana significativa. Ela também trabalhou com o Smithsonian Institution para uma série de projetos da marca, fornecendo estratégia de conteúdo e desenvolvimento das exibições. Ela é formada em design de moda e vestuário e em design de exposição. Então, pessoal, essas são as 3 que nós temos o prazer de receber nesse webinar do Digital Event Expert, e com elas, a bola está toda com elas. Meninas, por favor, o palco é de vocês. Bem-vindas. Oh, thank you so much, Vanessa. Muitíssimo obrigado, Vanessa, pela maravilhosa apresentação. Então, oi, pessoal. É uma grande satisfação vê-los aqui hoje. Infelizmente, a gente não fala português, peço desculpas. Então, a gente vai tentar fazer o melhor possível. Agradecemos muito às intérpretes e à incrível equipe que nos ajuda a apresentar-lhes a experiência hoje. Nós estamos super contentes de estarmos aqui, então, os perfis de experiências e de públicos é uma coisa que o Storycraft começou a desenvolver em resposta ao Covid e aos eventos digitais, e a gente conseguiu prototipar e testar o que a gente fez de modo quantitativo e qualitativo e refinar isso tudo a uma funcionalidade agora que está mais direcionada para o cenário híbrido e seu uso e aplicação. À medida que a gente evolui na apresentação, a gente faz muitos workshops no nosso trabalho com nossos clientes, nós utilizamos essas ferramentas e vou pedir para Katie compartilhar a tela com vocês. E tá aí, olha só. Então, nós estamos dando as boas-vindas a vocês, à nossa exposição que está acontecendo nesta linda galeria, e como veem, esse é o nosso laboratório.
E hoje nós vamos falar sobre conexões híbridas e como nós definimos os perfis dos participantes. Então, uma visão um pouco mais genérica. Então, eu vou pular aqui a nossa apresentação, porque acho que a Vanessa falou tudo o que precisava dizer, e tanto a Amelie como a Katie são super profissionais. E eu amo o modo como elas pensam nos aspectos humanos, criatividade, engajamento, envolvimento, experiência. E isso se encaixa muito bem no Storycraft Lab. A gente ajuda as pessoas a desenvolverem, criarem experiências, seja em reuniões, eventos, congressos, o que quer que seja. Mas para tudo isso a gente ajuda a integrar o design thinking centrado em pessoas. Então, tem processos e produtos. A gente ajuda com o desenho de uma experiência em última instância, mas o processo do desenho é muito importante para a gente. A gente coloca na caixa de areia, a gente brinca e a gente tenta incluir e trazer essas visões à vida. Então, aqui está a nossa missão e valores. Vamos falar muito sobre valores humanos para diferentes públicos. Então, é o modo como nós pensamos sobre nós mesmos. Nós tentamos levar os outros em consideração, sermos criativos, inteligentes, empatia é muito importante também, e realmente a gente quer compreender o contexto e entender a intenção por trás do que as pessoas estão tentando criar. A gente explora a criatividade, a gente gosta de brincar, a gente gosta de poesia. Então, isso se manifesta em termos de você se animar com as coisas, de você ter ideias, insights, realmente o aspecto humano. Katie, você mostra para a gente o Design Thinking? Com certeza. Então, no Storycraft Lab, a gente tem o desenho centrado em humanos. Então, em qualquer tipo de envolvimento, engajamento, a gente começa esse processo. Então, a gente sabe que os seres humanos gostam de criar experiências. Então, é um processo muito poderoso que leva à inovação. Então, às vezes, pode parecer uma coisa um pouco vaga e muito no campo das emoções, mas isso nos ajuda a definir, a encontrar onde estão as lacunas, os problemas. Então, nós temos os perfis de experiência. Então, é uma ferramenta que nos ajuda a sairmos do centro. Então, quando a gente tenta compreender os perfis de experiência para entender os públicos, há elementos demográficos e psicográficos. Nós achamos que é muito importante ir além dos modelos tradicionais e entrarmos nas avaliações comportamentais. E é, na verdade, onde mora o engajamento. Então, a gente vai ver o que estimula os públicos a se envolverem, a agirem. Então, a gente quer ver a ação aqui. Então, essa é uma área de estudo que é do nosso interesse. Então, quando a gente faz workshops com os nossos públicos também. Então, isso nos leva a como nós construímos nossos perfis de experiência. Agora eu vou passar para a Amelie. Então, nossos perfis de experiência foram construídos pensando nestes 4 quadrantes: social, interpretativo, de aprendizagem e liderança. Então, é uma coisa que a gente sempre pensa quando criamos nossos perfis. Então, o perfil social é como é a nossa interação social. Você é uma pessoa mais analítica, você é uma pessoa mais direcionada em termos dos conteúdos, mais amigável ou expressível. E à direita, em cima, a interpretação, o interpretativo, são mais ideias, pessoas. É o modo como a gente se conecta com os conteúdos num espaço. Você é uma pessoa que fica animado com ideias, então você gosta de ler uma coisa nova num museu, ou você é mais uma pessoa que gosta de ouvir uma história sobre a pessoa e aí é isso que te envolve, ou você é uma pessoa que fica mais animado com os objetos que contam uma história. Também os ambientes físicos também
contém, às vezes, uma narrativa. Tem algumas pessoas que se ligam mais nisso. Aqui embaixo, à esquerda, nós temos os estilos de aprendizagem. Que tipo de aprendiz você é? Como você processa a informação? Você é mais visual, então você tem que olhar vídeos, gráficos, ou você é mais auditivo, você é mais do tipo lê e escreve, então você gosta de ler a sua informação e anotar, ou você é sinestésico, você gosta de pôr as mãos, de tocar. E a liderança é o último quadrante, você é mais um líder mais empreendedor, ou você tem um pouco de um missionário em você, ou você é uma pessoa que soluciona ou que resolve problemas, ou você gosta de encontrar soluções. Como é que você gosta de liderar? Então, estas variações de estilos, tudo isso faz parte de nós como humanos. E estes todos os ingredientes foram cuidadosamente combinados para formar vários perfis de experiências. Então, nós desenvolvemos isso baseado em pesquisas que nós fizemos no último ano, e nós desenvolvemos isso baseado em várias contribuições. Então, tem 6 perfis básicos. Então, o primeiro que temos aqui. Então, vou falar aqui um pouco sobre esse estudo de caso. Então, esse é o design que nós chamamos de design sem amarras, ou livre. Então, nós tivemos essa maratona de design, por assim dizer, e tentamos definir esses perfis. Então, ela já havia sido projetada com vários componentes, e o que nós fizemos? Nós pegamos os perfis de experiência e nós os sobrepusemos. Então, como as pessoas fazem a curadoria das suas experiências na maratona de design? Então, principalmente à medida que a gente chegou em 2021, quando a gente vai para eventos ou experiências digitais, há uma explosão de conteúdo. E parte disso é para responder a organizadores de eventos, tentando ser inclusivos, várias afinidades e preferências que a Amélie falou. A gente tentando dar cada vez mais coisas. Isso é fantástico, maravilhoso, incrível, inclusivo. Todo mundo tem essas experiências, tem muita energia, mas também pode ser um pouco demais. A gente fica um pouco atordoado em termos da experiência do evento. Então, como é que você filtra essa lista enorme de coisas? Então, como eu integro tudo isso, ver o que se aplica a mim, o que é relevante para mim? Então, a gente utilizou os perfis de experiência para a gente resolver esse enigma aqui. E nós descobrimos, durante a apresentação, e vocês verão, que na plataforma de evento, do nosso evento Sem Amarras, então, se você entra na página principal, no homepage, então você tem um quiz lá, várias perguntas e respostas, um questionário, você responde para ver mais ou menos qual é o seu perfil. Vai te dar um resultado e dependendo da via, você pode selecionar se você quer ver as sessões e experiências, se você é mais de um explorador, harmonizador, adaptador, dependendo do seu perfil de participante. Então, vocês verão, na verdade, o questionário foi elaborado, e as pessoas acabam entrando, não querem sair da plataforma, e são experiências que já estão otimizadas. Então, além da gente definir, dar esse resultado em termos do tipo, também há questões relativas à comunidade, conectividade, isso tudo tem a ver com os perfis, ou diferentes perfis, para a gente ver o que acontece. Então, tem muitas atividades e muitos modos como isso vai construir o evento. A Katie também contribuiu, ajudou, olhou todo o conteúdo, alinhou com os perfis, com os que poderiam ter mais identificação, criando vias. Então, é muito interessante, uma aplicação muito interessante desse produto que você vê de prateleira em termos dos perfis de experiência.
E o próximo caso que vou mostrar para vocês é o C200. E aqui a gente usou a metodologia por trás dos perfis de experiência, com uma personalização leve, por assim dizer. Então, há alguma customização que a gente conseguiu pegar a metodologia e adaptar a um público específico. Isso foi feito no início do processo de desenho do projeto. Então, rapidamente nós identificamos que este era um grupo muito interessado no quadrante de liderança da experiência. Então, nós nos concentramos bastante ali, trabalhamos com o organizador para ver outros dados que eles tinham do público, para construirmos alguns nomes e ícones customizados para os perfis que nós identificamos neste público específico. Então, além da gente fazer estas jornadas com curadoria, como se fosse um workshop no qual nos envolvemos e temos um engajamento com o cliente e com o seu público. Então, nós utilizamos os perfis para definir quais são as experiências. Então, a gente viu qual é a jornada do ativador, o que está faltando, quais são os momentos que podem ajudar, como damos apoio à medida que se movimentam através dos conteúdos, o que mais eles precisam para fazer isso. Então, nesse aplicativo a gente tem mais detalhes e nos perfis são mais como se fossem direcionadores do desenho da experiência, em contraste com o que a gente viu que pode aumentar a experiência. Então, são modos interessantes da gente ver como nós aplicamos os perfis de experiência. Bom, então vamos falar um pouquinho sobre esses perfis. Acho que seria interessante. O que vocês acham? Então, vamos ver. Bom, então vamos falar sobre o significado de cada um destes perfis. O que vamos fazer hoje? Então, eu, Katie e a Amelie vamos apresentar os diferentes perfis. Então, vou fazer algumas anotações. Vocês veem aqui no fundo há muito tempo. Eu sou do tipo buscador. Então, eu sou energizada aqui por pessoas. O meu mantra é: vai lá, busca as coisas. Então, é isso que me faz agir, que me põe em atividade. Eu gosto de conexões humanas, eu gosto de espontaneidade, gosto de serendipidade. E isso me ajuda a lembrar a experiência. Eu converso com os meus amigos, gosto de compartilhar, gosto de me surpreender quando eu posso me reunir com pessoas. Se tem um flash mob, eu adoro. Eu adoro uma festa em que a gente dança, ou uma banda que marcha, num desfile. Então, eu gosto muito disso. É isso que me anima. Eu também me interesso por novas tecnologias e gosto de me conectar com outras pessoas. E, do mesmo modo, quando eu penso em conteúdos, para mim, isso tem a ver com pessoas. E o ambiente físico que eu compartilho com as pessoas. Então, você me põe num ambiente de imersão com outras pessoas, eu vou ficar super contente. Eu sou uma pessoa que precisa de variedade, a minha atenção, meu tempo de atenção é um pouco mais curto, infelizmente. E eu gosto de colocar as mãos nas coisas, de experiências, e gosto de que tenha pessoas. Então, eu sou mão na massa, gosto, por exemplo, da caixa de areia, e gosto de pessoas. Então, essas são as coisas que são muito importantes para mim, para que eu possa aprender. Quando eu penso em mim como líder, eu sou uma líder expressiva. Eu expresso minhas emoções, minhas metas, meus sonhos.
E eu não tenho medo, eu sou aberta e destemida. Então, eu gosto de ouvir histórias da equipe. Isso é uma coisa importante, uma coisa que me ajuda a me conectar com o trabalho que eu preciso fazer. E eu gosto de encontrar um modo de ajudar a minha equipe a encontrar sua própria voz. E eu acho que realmente eu tenho o compromisso de garantir que a minha equipe não fique limitada pelo que já sabem. Eu gosto de abrir a sua imaginação. E sou eu como buscadora. E você, Keiri, o que você tem a dizer? Eu acho que você foi ótima, adorei você como uma buscadora. Eu vou passar para o criador. Então, de modo semelhante ao buscador, o criador também obtém a energia de estar em volta das pessoas, mas a sua motivação é um pouquinho diferente. Tem mais a ver com fazer e criar com outros. Então, o seu mantra é que a vida é melhor quando não tem nada planejado. Então, eles gostam de ser, eles são divertidos, gostam de brincar e têm uma flexibilidade, eles gostam de colaborar. É quase como se você estivesse numa banda. Então, o criador vê, aqui está você, aí vamos fazer um improviso. E eles têm um compromisso com esse processo, eles não vão parar de improvisar até que você tenha criado algo completamente original e novo. Eles gostam de colaborar com outras pessoas. Então, isso tem a ver com o estilo de liderança do criador. Eles utilizam a intuição para tomar decisões, eles adoram energizar a missão e motivar todos para darem o melhor, eles gostam de ir adiante até que a missão esteja totalmente cumprida, daí que eles obtêm energia. Com relação ao modo como se relacionam a conteúdo, eles são como super sensíveis, eles têm antenas, por assim dizer. Então, eles se identificam mais com abordagens centradas em humanos, em pessoas, e a sua experiência, eles pensam como eles sentem as coisas, através dos sentidos. Eles aprendem melhor, testando, experimentando, num ambiente colaborativo, eles gostam de estar próximos do conteúdo, à mão. E eu diria que um desafio para o criador, eu estou pensando aqui, é que eles precisam, talvez um desafio seja se ater ao plano e confiar no processo nesse plano. Às vezes eles ficam envolvidos com as possibilidades do momento e aí eles jogam tudo fora e querem fazer uma coisa nova, o que é incrível, mas às vezes também tem valor ter um plano. E é também por isso que um outro perfil aqui é explorar, ter um parceiro criativo que tem muita sinergia. Então, o criador e o explorador são uma boa combinação. O explorador é o perfil que vai ajudar a equilibrar o criador. Fantástico. Agora acho que nós vamos fazer o adaptador para vocês. Sim, o adaptador é o colaborador criativo que trabalha em sinergia com o buscador. Nós trabalhamos bem juntas. O adaptador é como se ele fosse meio que um guru, sabe? Ele sabe de tudo sobre o que é novo na tecnologia, ele gosta da parte da inovação e o mantra dele é estar presente no momento. Sabe aquelas pessoas que vivem o momento, que estão querendo testar novos métodos de vida, eles querem se engajar de outras formas, seja pessoalmente ou através de um meio digital. Eles gostam de ideias não convencionais e de métodos de comunicação com os outros não convencionais. Então, Covid não foi desafio para eles nesse sentido, eles participaram bem. Do ponto de vista de conteúdo, eles gostam de entender o panorama geral.
sempre com um tipo de espírito, sabe, muito de brincadeira, leve. Como é que eles podem aproveitar o momento da melhor maneira? Então, eles têm um foco muito grande na parte de gamificação, de experimentação. Eles adoram estar atualizados. Eles estão sempre a par de todas as novas tendências na tecnologia. E em relação à aprendizagem, eles são visuais e também auditivos. Eles observam e ouvem, para ver se eles conseguem pegar alguma dica, algum método novo. Então, é assim que eles aprendem. Eles adoram uma apresentação, especialmente se tiver elementos visuais nessa apresentação. Então, realmente, eles amam isso. Também gostam de discussões tipo mesa redonda, conversar com outras pessoas, algo que tem essa energia. E também gostam de cenários de teste. Gostam, claro, de novos dispositivos e novas tecnologias. Eles gostam de criar essas conexões, sejam elas presenciais ou virtuais. Realmente isso é a cara deles. Em relação à liderança, eles são do tipo empreendedor resolvedor de problemas, sabe? Eles querem sempre manter a mente aberta, a curiosidade, se expressam muito bem. E eles estão muito ligados com inovação, fazem pesquisas em relação a novas ideias, querem testá-las e querem resolver todos os problemas que não têm solução. Eles são super criativos, têm expedientes, são motivados e eles gostam de vender a ideia daquilo no qual eles estão trabalhando. Eles realmente são colaborador ideal com o buscador. Se eles trabalham juntos, não tem quem os pare. É interessante, né? Nós falamos que o adaptador é alguém que gosta de ver como é que as pessoas reagem às coisas, reagem às situações. E o buscador trabalha bem com o adaptador, porque o buscador, ele faz as coisas, mas ele faz de uma maneira meio inesperada. Então, o adaptador sempre está se adaptando, né? Eu gosto de ver esses dois tipos trabalhando juntos. Bom, o harmonizador. Vamos falar um pouquinho sobre o harmonizador. Eu, às vezes, me identifico com o buscador, mas tem outros dias que eu me identifico como o harmonizador. É importante fazer essa distinção para mim, porque esses perfis, eles não são fixos, é importante dizer isso. Não é porque você, às vezes, recebe um resultado e vê que você tem um perfil predominante, isso não quer dizer que no futuro, conforme você for refazer, você descubra que você tem um outro perfil numa outra fase, numa outra situação. Então, tem dias que eu me identifico com o harmonizador, sabe? Eu recebo uma energia muito boa da minha equipe estar feliz. Eu fico realmente feliz de ver essa colaboração, das pessoas trabalhando bem juntas, conseguindo construir juntas. E fico feliz de saber que está todo mundo lá, que estão interagindo e que as pessoas estão se sentindo completas. Então, aquilo que nós fazemos e entender qual é o sentido do trabalho para cada pessoa, né? É importante. Isso é uma coisa que é importante para mim. Eu faço escuta ativa, eu sempre presto atenção no que as pessoas estão tentando falar para mim, eu busco a opinião deles. Eu gosto de conexão, sabe? Eu acho que pessoas legais gostam de pessoas legais, então isso também me traz muita felicidade. Eu conecto as outras pessoas, eu gosto de ver que todo mundo esteja feliz e até que eu tenha tempo para poder conversar com todo mundo. Quando eu penso na parte do conteúdo disso, da relação disso com o conteúdo, eu acho que aquilo que eu gosto muito é a história das pessoas. Se você me conta qual foi o impacto que o produto teve na sua vida, ou na vida de alguém, eu vou lembrar disso.
sabe? Essa é a minha missão. Isso é algo importante para mim. É assim que eu faço a conexão com o conteúdo. Não faz muita diferença para mim se a experiência é digital ou presencial. O que eu quero é interagir com as pessoas. Se for presencial, claro, eu também vou querer interagir com as pessoas que estão digitais. E se tem algo, eu estou no digital, eu quero também interagir com aqueles que estão lá fisicamente no evento. Em relação à aprendizagem, como é de se esperar, eu sou daquela que tem uma aprendizagem mais auditiva. Eu gosto de ouvir a discussão, eu gosto de processar a informação. Eu gosto de grupos de discussão, sistemas em que se trabalha com colegas, grupo de estudo. Eu gosto de ir para uma sessão e fazer conexões com as pessoas. Fazer, sabe, um networking com as outras pessoas, desde que isso tenha ali um conteúdo, sabe, para a gente poder discutir, para a gente discutir os nossos desafios. Eu também gosto daquele estilo de evento meio bate-papo, sabe? Também gosto disso. Em relação à liderança, eu gosto de resolver os problemas através das conexões, realmente trazer para essa discussão, para a resolução desses problemas, pessoas que se interajam melhor ali. Eu também sou meio que uma missionária moderna, meio como eu trabalho como uma mentora. Eu quero entender como que as pessoas na minha equipe podem ter sucesso, como elas podem crescer na sua carreira. Então, quando eu penso nessa questão da liderança, eu realmente me identifico muito com esse tipo de liderança. Eu gosto também de trabalhar com o pensador. Nós temos um bom relacionamento, e depois eu vou falar por que o harmonizador trabalha bem com o pensador. Ótimo. Eu vou falar sobre o explorador. Eu mencionei antes que o explorador traz uma ótima sinergia, um equilíbrio com o criador. E o inverso também é verdadeiro. O que eles têm em comum é o amor pelo processo. O explorador tem uma mente um pouco mais independente, mais como se fosse reflexiva, meditativa. Eles adoram mexer com as suas próprias invenções, eles sempre têm uns insights do que vem pela frente, eles gostam de mapear como é que vai ser o seu futuro. Então, eles já pensam em rotas alternativas, eles pensam nos detalhes. E quando eles já estão ali naquele caminho, eles estão abertos a ver como que as experiências vão ser. Por exemplo, pessoas que eles podem encontrar de maneira inesperada no seu caminho. Então, eles fazem uma conexão orgânica. Isso é algo que é natural para eles, é algo que parece autêntico para eles. Faz parte dessa coisa do encontrar a pessoa ou uma coisa ao acaso. Dá um sabor especial para isso. E uma coisa que é importante para o explorador são destinos que ofereçam alguma coisa única. Então, sei lá, um hotel que teve um spa super premiado, que tem alguma aventura, enfim, são pessoas que lembram os momentos porque eles guardam esses momentos, eles gostam de bater fotos, fazer diário de viagem, por exemplo. E eles gostam muito dessa parte visual. Sim, aquela pessoa ligada em mídia social, às vezes eles são bloggers, às vezes eles estão no Instagram. Então, esse tipo de mídia social é um bom lugar para eles mostrarem tudo o que eles estão pensando, compartilhar o que eles estão pensando. Esse grupo lidera pelo exemplo. Eles têm um estilo mais intuitivo e eles gostam de ver pessoas que pegam assim, essas dicas e eles gostam de testes, eles gostam de refletir, eles gostam muito de jogar perguntas de reflexão para o grupo. O que aprendemos com isso, por exemplo? E um desafio interessante para o explorador
é incluir as pessoas no seu processo logo no começo, para que eles possam receber essa colaboração dos outros durante o plano e poder passar por iterações desse plano com base no input dos outros, enquanto é muito bom quando ele tem um criador como parceiro. Essa é uma boa combinação. Então, pensando como é que funciona aí a sua amizade, o seu relacionamento. Sim, o criador vai pegar aquele post do Instagram, vai dar uma melhorada, e isso realmente vai ser uma jornada incrível. Sim, eles têm perspectivas diferentes, eles gostam de compartilhá-las. Então, o Explorer pode pegar o input do criador. Bom, e o pensador? Esse é o último, mas não menos importante, o pensador. O seu mantra é: meça 2 vezes, mas corte uma só. O pensador, ele sempre está orientado a metas ou a estratégias, ele é muito analítico, muito realista, é um ótimo observador. Além disso, eles querem uma oportunidade de ouvir e analisar, estão sempre buscando esse tipo de oportunidade, eles querem pensar antes de falar. E eles seguem muito bem os planos, não tem problema nenhum em fazer isso. Então, se você monta um programa e essa pessoa vai seguir esse programa bonitinho. Em termos de conteúdo, eles adoram a ideia de entender o conteúdo de uma história. Se aquela ideia for criativa e for lógica e for empolgante, eles dão um super apoio. Mas eles são super pé no chão. Não é o tipo de pessoa que vive nas nuvens. Eles vivenciam o mundo do jeito que ele é. Eles são muito práticos. Isso os ajuda a resolver problemas, porque eles podem olhar esse panorama geral e fazer uma análise bem analítica do que fazer a seguir. Do ponto de vista de aprendizagem, eles gostam de ter coisas escritas, coisas que eles escrevam, que eles leiam. E se tiver qualquer tipo de material antes de um evento, eles vão ler o material. Eles gostam de webinar, de apresentação, de uma aula, em que eles possam capturar aquela informação, processá-la e ou responder aquilo, ou simplesmente fazer essas sessões de escuta e aprendizagem ativas. Eles querem que o espaço de trabalho seja bem organizado e que esteja pronto para uma proatividade. Em relação ao seu estilo de liderança, eles são muito equilibrados. Pode ser um empreendedor com um foco muito grande na resolução de problemas. Eles se concentram na estratégia, nos detalhes, na organização e como que as metas podem ser atingidas. Então, eles gostam de reuniões estruturadas, eles gostam de reuniões agendadas, quer sejam conferências ou reuniões. E eles gostam de se basear naquilo que eles aprenderam para poder liderar a sua equipe para o futuro. Eles trabalham com boa sinergia com o harmonizador, porque eles trabalham de um lado meio intuitivo, mas eles colaboram com muito equilíbrio. O harmonizador e o pensador trabalham juntos, né? Porque o harmonizador, ele vai fazer com que aquela lógica seja uma coisa assim mais identificável, né? Mais engajadora para as outras pessoas, né? Para os outros perfis. Olha, gente, como o tempo voa, nossa! Bom, para quem está assistindo, eu acho que a gente vê, inclusive, que a gente fez rapidamente uma pincelada de como são esses perfis em seus diversos atributos. O que a gente gostaria de fazer, e que isso é possível na plataforma Yaso, é fazer uma enquete rápida com vocês. Então, vocês ouviram a gente falando sobre esses diferentes perfis de experiência. Com qual perfil você se identificou mais? Você é o buscador? Você é o criador, o adaptador, o harmonizador, o explorador ou o pensador? Nós
queremos saber. Nos digam aí respondendo essa enquete. Depois da sessão, nós vamos mandar essa enquete. E aí, depois vamos ver se vocês, depois preenchendo a enquete, depois se vocês mantêm essa identificação. Então, vamos esperar esses resultados da enquete surgirem aí no IASO. Enquanto isso, nós vamos sair aqui desse espaço tão bonito para que a gente possa ver ali aquele espaço de exposição que você criou. E aí nós vamos fechar para poder abrir para perguntas da plateia. Bom, meninas, parabéns pela excelente visão, né, das pessoas. Elas são realmente incríveis. Desde que eu a vi na Untethered, mais de uma apresentação pelo Untethered, eu amei. Então, muito obrigada por ter mostrado. Eu queria agora só que vocês destacassem para as pessoas que estão nos assistindo quais são as principais, realmente, aplicações dessas pessoas dentro do universo de eventos, para que fique mais claro para eles essas vantagens, né? Enquanto o pessoal sobe o punho e as pessoas respondem. Deixar mais algumas vantagens e aplicações também. Oh, sure. Okay. So, applications and advantages. Bom, em relação a aplicações e vantagens, como eu mencionei antes, uma das coisas que a gente tenta é ajudar as pessoas a navegar e mostrar esse conteúdo numa boa experiência. Essa é uma boa ferramenta para que as pessoas possam criar todo o seu conteúdo. Mas o que acontece quando você oferece aos participantes, assim, para que eles tenham essa experiência nas suas mãos? Então, eles sentem, quando você tem as pesquisas, os resultados, quando as pessoas, por exemplo, classificam a experiência que elas tiveram, e aí, quando elas se envolvem mais, elas têm uma tendência de fazer classificações melhores quando elas mesmas criaram aquela experiência, certo? Então, ela que criou, ela tende a dar uma nota melhor, né? Ela personalizou aquela experiência de acordo com as suas afinidades e com as suas necessidades. É como se elas se sentissem autoras ou donas daquele evento. Então, nós podemos fazer isso já quando nós convidamos os participantes para co-criar aquela experiência com vocês, que são os organizadores do evento, ou dentro daquela plataforma. Essa é uma maneira muito poderosa de engajar-se com a sua plateia. Aquela experiência acaba se tornando um diálogo. Não é algo tipo didático, sabe? Uma experiência unidirecional. Ajudou a responder sua pergunta, Vanessa? Yes. Something that I also would like to know. Tem uma coisa que eu também gostaria de saber, é o que mudou nessa experiência. Desculpe, eu preciso de falar em português, perdão. Como é que fica a experiência no híbrido a partir de agora? Ou seja, quais as transformações ou que as pessoas precisam de prestar atenção quando projetarem usando as pessoas para o evento híbrido? Existe diferença? Yes, there is. So there are a couple Sim, of tem diferença. Tem algumas diferenças. Primeiro, é que ao longo do tempo, nós observamos que as pessoas realmente mudaram em relação a essa afinidade com o perfil que elas declararam. Porque logo no início do Covid, tinha muito mais pensadores, pessoas que estavam muito mais cuidadosas. Mas ao longo do tempo, nós observamos que elas se tornaram mais gregárias, se tornaram mais interessadas em estar com outras pessoas, estavam mais confortáveis. Nós observamos uma mudança nessa tendência. Então, quando nós temos o zeitgeist lá, toda aquela mentalidade, nós temos que entender o momento da plateia. Então, que tipo de experiência elas estão buscando?
Uma outra coisa que a gente tem que pensar quando nós estamos criando eventos híbridos é que o termo híbrido é um termo interessante. Nós, no mundo de eventos, criamos esse termo, nós inventamos, e aí a gente já nos deu um problema, né? Muitos de nós podemos falar, nossa, híbrido, o que significa isso, né? O que nós podemos dizer é o seguinte, todos nós sabemos como criar experiências presenciais incríveis. Todos também sabemos, aprendemos no último ano, como criar experiências virtuais incríveis. O híbrido nos dá uma oportunidade para que nós possamos reunir esses públicos. E isso, na verdade, vai ser um multiplicador da energia dos públicos e como que nós vamos poder trazer o poder desses públicos conectados. E o que os perfis podem fazer por nós, num híbrido, seria, na verdade, um evento de várias vias. Nós temos que ver como que nós vamos conectar esses diferentes públicos. Então, talvez os buscadores vão sentir uma mudança nessa experiência e talvez busquem experiências mais presenciais. E aí é importante conectá-los, ter momentos em que eles se conectem com essa audiência maior. Outras pessoas vão gostar muito de estarem conectados com a audiência remota o tempo todo. Eu acho que os perfis nos ajudam a entender onde esses caminhos devem se reunir e onde eles devem se separar, para que nós possamos acessar o que é lindo nos eventos híbridos, que é essa energia compartilhada de todos os públicos juntos. Nós temos já a resposta da enquete. Robson, você pode passar para elas as respostas? Eu acho que o pessoal da enquete ainda não respondeu muito, não. Acho que eles não entenderam que no sistema lá, pelo IASO, pessoal, vocês podem, na parte de baixo da tela, responder qual o perfil que você mais se identificou. Tá bom? Algumas pessoas já responderam, mas tem muita gente ainda que não respondeu. Enquanto o pessoal responde, eu tenho uma outra pergunta para a Naomi, para a Kate e para a Melly, que é, nos clientes que vocês possuem, que já estão utilizando esses perfis, qual foi a grande mudança para eles no evento deles? O que eles ficaram surpresos, que depois eles deram um feedback para vocês, que falaram, nossa, isso mudou muito a característica e o resultado da experiência do meu evento? Emily, would you like to talk a little bit about... Emily, gostaria de falar um pouquinho do C200? Estava pensando nesse evento mesmo. No caso do evento C200, os participantes, elas realmente se sentiram ouvidos, porque era um grupo de presidentes, executivas, mulheres, era uma conferência só dessas mulheres, e eles gostavam quando era presencial. Essa era a parte que elas mais gostavam, sentiam aquela conexão. Então, fazer uma conferência virtual não era nada que elas não estavam tão interessadas, não estavam muito animadas. Então, quando a gente criou esses perfis, elas sentiram mais donas da sua jornada no evento, entendendo como que elas podiam se conectar com alguém que não conheciam, porque quando você identifica com um perfil ou outro, e com isso já vira assunto, né? É um bônus, assim, meio à parte. Isso ajuda você a se conectar online e também a percorrer todo o conteúdo, ver quais seriam as sessões mais indicadas para você, que você poderia tentar, que talvez você não tivesse pensado. As pessoas se sentem ouvidas, se sentem vistas, elas ficam empolgadas e não ficam tão assoberbadas com tantas coisas no evento, com aquela experiência virtual que não estava lá no topo da sua prioridade. É um ponto interessante em relação a esse grupo, é porque nós tínhamos ali algumas diferenças em experiência.
Nós tínhamos aquelas empreendedoras super arrojadas que tinham criado negócios enormes. E, por outro lado, também tinham pessoas que tinham ali subido na sua carreira corporativa, trabalhavam para grandes empresas, que têm milhares de funcionários. Então, as histórias de carreiras delas eram muito diferentes. E elas teríamos que ver como é que aqueles grupos poderiam se relacionar, se identificar e, ao mesmo tempo, entender as perspectivas das outras. Então, usando isso como uma ferramenta do workshop foi interessante. Então, por exemplo, fazer um focus group com esse grupo aí do C200, falando sobre essa jornada, e ao falar sobre essa identificação, sobre esse ponto de vista e a possibilidade de entender o ponto de vista do outro, já ajudou a fazer essa grande conexão entre as experiências. Então, de repente, aquela definição do que seria uma boa experiência mudou. Não seria só, deveria ser uma boa experiência para mim e com quem é parecido comigo. É interessante que seja uma boa experiência também para outras pessoas que têm uma perspectiva diferente da minha. Com isso, as pessoas podiam externalizar, como a Kate falou, é como se elas saíssem das suas próprias premissas e passassem a ver a dos outros. Esse é um outro ponto interessante sobre a criação dessas parcerias sinergísticas. Nós temos a oportunidade de encontrar uma outra pessoa que pensa diferente da gente, mas, ao mesmo tempo, tem um certo equilíbrio, porque elas trazem perspectivas que talvez você queira fortalecer ou que te desafiem a tentar algo diferente. Então, é interessante você ser pareado com alguém assim. Então, com quem mais eu trabalho bem? Com certeza. Nós vimos isso também com um projeto recente com a NASA. Esse também foi um outro ponto em que a gente ajudou as pessoas a entender como que as equipes poderiam fazer bons relacionamentos, tendo com os componentes de liderança e social. Bem legal, super legal. Eu sou um adaptador também, como a Kate. E só que no grupo aqui nós somos a minoria. Pelas respostas das pessoas, 40% do nosso público, aliás, a gente teve 10% de seekers, de buscadores, 30% de criadores, 10% de adaptadores, 30% de harmonizadores. Está mudando, porque as pessoas estão preenchendo agora. Obrigado, pessoal. Sim, por favor, preencha. 25%, olha, o criadores começou a crescer agora. Harmonizadores, 25%, explorers, 23%, e pensadores, 7%. Então, os criadores e harmonizadores estão na frente dentro do nosso grupo aqui, e os coitados dos adaptadores, nós somos poucos. We're so unique. Nós somos muito diferentes, muito únicos. Essa é uma realidade mesmo. Mas o que isso significa? Minha última pergunta que a gente tem, na verdade, acho que não dá nem para pergunta, né, Robson? Acho que a gente teria que já pedir para as meninas darem as suas palavras finais, né, para a gente poder encerrar, porque já está quase no horário. E agradecer demais vocês estarem aqui com a gente hoje, né? Mas primeiro a amarração, né? Wrap-up de vocês sobre esse assunto para a gente, por favor. Absolutely. Just to say thank you. Eu gostaria de agradecer, dizer obrigada por nos receber aqui hoje. É um prazer falar sobre esse assunto, nós somos apaixonadas por ele. E realmente nós queremos ver como que isso pode ser aplicado a outros eventos no Brasil, como que a gente pode explorar esse tópico com vocês. Então, se tiverem qualquer pergunta, entrem em contato conosco, porque nós vamos adorar falar sobre isso. Muito obrigada pelo convite. Obrigada, Vanessa, para que nós pudéssemos falar aqui no DE. Obrigada. A gente adorou.
também a todos que as meninas nos autorizaram a entregar material para vocês entenderem um pouco melhor do processo. A gente está encaminhando isso para todos que fizeram as inscrições para esse webinar e também, obviamente, para quem está aqui. Então, vocês vão receber material. Quem está nos assistindo depois no vídeo do YouTube, podem entrar em contato com a gente no DEE, que a gente vai ter um prazer de passar os contatos da Storycraft Lab e também de materiais adicionais para vocês entenderem e poderem praticar nos seus eventos, né? A gente tem um último pedido para vocês, que o Robson vai passar agora, para avaliar para a gente o webinar, e a gente já encerra. Robson? Bem, primeiro eu queria agradecer a Amélia, a Kate, a Naomi. Vocês foram sensacionais, com uma energia sensacional. Como foi no Untethered, eu adorei lá já e adorei muito mais hoje ainda. Realmente, esse modelo de perfis é um modelo que o evento ele já começa, antes mesmo dele começar, já existe assunto para conversar a respeito. Durante o evento, essa dinâmica entre os perfis é uma coisa que traz um tempero totalmente diferente para o evento, e você fica muito mais assertivo em relação a buscar os conteúdos que realmente te interessam e até a qualificar o evento mais, porque você encontra conteúdos que têm mais a ver com o seu perfil. As pessoas do Brasil, acho que outra coisa interessante também que eu queria comentar é que a gente aplicando essas metodologias no Brasil, com as empresas que têm interesse, que procurem a Naomi diretamente para implementar isso no Brasil, nos eventos daqui, é uma forma também de comparar como os públicos em diversos países, em diversas regiões, se comportam em relação à metodologia, em relação a esses perfis. Eu acho que vai ser muito interessante para a empresa de vocês. Super parabéns. Existe, então, a enquete que está para você responder na tela da IASO. Você tem como descer um pouquinho na tela e responder sobre a qualidade desse evento. Por favor, todos respondam. Amélie, Kate e Naomi, muito obrigado, vocês foram fantásticas, como sempre. Obrigado também para as meninas da tradução, pelo pessoal da IASO e o pessoal de tecnologia também, que nos ajudou sobremaneira. Sem vocês, não tem como fazer um evento de nível, de qualidade como esse. E se você está assistindo esse evento gravado, a gente vai deixar na descrição do vídeo os contatos da Naomi, da Kate e da Mary, para que vocês possam entrar, falar com elas e trazer essa metodologia para o Brasil também. Tá bom? Um abraço, pessoal. Até mais e muito obrigado por responder nossa enquete. Até o próximo evento. Vanessa. Bom, novamente, meninas, muito, muito obrigada, tá? Obrigada a todo o pessoal da produção, as intérpretes são fantásticas, Iaso, Fresarim, né? Todo mundo, muito, muito obrigada. E gratidão, espero que a gente possa se encontrar novamente, né? Aqui, em mais um evento, ou então em outros aí pelo exterior, que eu sei que vocês são muito feras nisso, tá? Obrigada pela audiência, pessoal. Até o próximo. Em breve a gente está com mais novidades para vocês. Tchau, até. Okay. Ok, fora do ar. Recording stopped.